Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite para vocês que estão na internet, acompanhando o nosso grupo de oração. E hoje a gente vai dar continuidade nessa meditação, nesse caminho preparatório para o Encontro Mundial das Famílias, partilhando um pouco sobre o trabalho, desafio para a família. E a primeira coisa que me vem ao coração, até diante dessa visualização, de se voltar, das plantas se voltarem para o sol, é o girassol, porque o girassol tem esse nome justamente porque ele se vira na direção do sol. E a gente vai entender que o trabalho, ele acaba sendo um desafio, e principalmente o trabalho no contexto que Deus quer que o trabalho tenha dentro da nossa vida familiar, porque talvez o trabalho ou nós não estejamos nos portando como o girassol, ou seja, direcionando e nos voltando na direção de Deus, dando a direção correta que Deus quer para o trabalho. Vocês não precisam pegar a Bíblia, eu vou ler, na realidade, são as palavras iniciais que vêm sobre esse tema, e a gente vai partilhar em cima disso. São dois trechos de Gênesis, Gênesis 2, de 8 a 10 e o versículo 15, e depois mais um trecho de Gênesis 3, de 17 a 19. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou aí o homem que ele tinha criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 córregos. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento, durante todos os dias de tua vida. Ela produzir-te-á espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, da qual foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Palavra do Senhor. Bem, quando a gente lê essa palavra, a primeira coisa que parece que vem ao nosso coração, que o trabalho é um castigo. Estávamos lá no Éden, estava tudo muito bom no Éden, e Deus fala o seguinte: olha, você não obedeceu, você não foi um bom menino, e agora você vai bater cartão, você vai pegar ônibus lotado, você vai levar marmita, você vai ganhar pouco, você vai acordar de madrugada, vai voltar tarde para casa. É assim. E, na realidade, o objetivo dessa partilha de hoje é justamente falar que não é isto o que Deus determina para nós com o trabalho. A primeira coisa, Deus confia, é o primeiro dever que Deus confia ao homem, trabalhar no jardim do Éden e cuidar deste jardim. Este jardim do Éden é esse mundo que a gente vive hoje. E nós vamos entender que o que Deus nos propõe com o trabalho é justamente que esse trabalho ele colabore com a criação. Que esse trabalho ele também seja co-criador com a obra de Deus e melhore a obra de Deus.
E ele também vai estar exortando o seguinte, que há um valor no suor do meu rosto, há um valor no meu cansaço, e a gente vai estar partilhando isso. Mas também nós vamos estar partilhando o seguinte, meditando o seguinte: Deus quer que sejamos felizes com o nosso trabalho. Esse talvez seja hoje o grande desafio que o trabalho traz. Para nós, maridos, esposas, para os nossos filhos. É entender, primeiro, que o trabalho não é uma condenação. Não é uma predestinação aonde você caiu lá na tua profissão de qualquer jeito, naquilo que você faz, e mesmo que você esteja infeliz ou que aquilo não esteja bom, esta é a sua sina, abraça a tua cruz e vai embora. Não. Que você esteja predestinado a não dar certo em nenhum lugar. Não. O objetivo hoje é nós nos abrirmos a uma ação curadora de Deus, principalmente quando Jesus Eucarístico estiver aqui, para que nós possamos entender o seguinte: Deus nos quer felizes com o nosso trabalho. E Deus quer que este nosso trabalho ele seja colaborador com a criação. Colaborador. Deus, ele não é dono da sua obra. Então ele colocou tudo à nossa disposição. Talvez um dos desafios seja justamente hoje, porque o que nós vemos é que quando o homem se esquece do papel de Deus no mundo, do papel de Deus com a criação, o objetivo único do trabalho acaba se tornando o de gerador de riqueza. É lógico que o trabalho gera riqueza, mas este não é o fim último do trabalho. O trabalho ele tem de ser para nós o meio que nos leve ao encontro mais profundo com Deus, o meio que nos leve a amadurecer e abraçar o nosso caminho. E hoje, quando eu lia esse documento que estava lá no site do Encontro Mundial das Famílias, ele ia falando disto, ele ia falando também sobre o valor do trabalho manual, mas aquilo tudo que eu lia, ele não caía ainda no meu coração, de acordo com o que eu sentia que seria a nossa realidade. Então, uma das coisas que eu sinto no coração de partilhar com vocês, primeiro, é a minha experiência pessoal com o trabalho. E depois, era algo que, na prorrogação, antes de eu vir para cá, caiu nas minhas mãos, e que me veio no coração, poxa vida, nós temos santos, temos beatos que trabalharam. Então vamos procurar algo próximo disso. E aí eu fui pegar algo no livro que nós temos aqui hoje, na nossa livraria, que fala da vida de Luiz Elia Martin. E tinha um capítulo curto que falava sobre as empresas Martin. Porque nós temos dois contextos. Temos o contexto como o meu, por exemplo, onde eu vendo a minha força de trabalho para uma empresa, e tem um contexto de quem é empreendedor, de quem trabalha, que são as duas realidades praticamente que nós temos aqui na comunidade. Nós temos empresários, temos profissionais autônomos, mas também temos muitos que, como eu, somos empregados. Nós vendemos o nosso dom, o nosso talento, o nosso serviço, a nossa mão de obra para alguém. Mas eu preciso trazer para essa realidade minha de vocação, essa minha realidade de cristão, essa minha realidade de batizado, o contexto que Deus quer para que eu possa colaborar com a obra criadora. E quando nós rezávamos por este momento no grupo, o que o Senhor também me trazia no coração, de que essa noite também tem de ser para nós uma noite de cura e de libertação. Porque talvez tenha alguns de nós assistindo essa pregação na internet, alguns de nós aqui, que sofram com a infelicidade naquilo com que trabalham.
talvez por não entender o contexto onde Deus te colocou hoje, talvez por estarem vivendo situações problemáticas com o trabalho, e talvez a mesmo se perguntando na sua empresa ou no seu trabalho se esse é o fim último, se isso é aquilo que Deus realmente quer. Então, para nós começarmos, a primeira coisa que nós temos que entender: Deus nos dotou de dons. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu cheguei para uma amiga minha, que era inquilina da minha avó. Perguntaram para mim o que eu ia fazer no vestibular. Eu falei, eu vou prestar história, vou estudar história. Falaram, desiste disso que você vai morrer de fome. Foi para mim o primeiro banho de água fria, o meu primeiro contato com uma realidade. Falou, não, você tem de fazer algo que te dê dinheiro, que dê condição, obrigado, que dê condição para você ganhar dinheiro, ter sua casa, poder ser seu carro, usufruir bem. Professor aqui nesse país morre de fome. E aí, eu fui jogado no Senai. Quem conhece Senai? Um dia apareceu um primo da minha avó, e chegou já com as fichas de inscrição minha e do meu irmão, porque o meu irmão foi criado com a minha avó, com a minha tia, e falou, olha, manda os meninos tal dia, lá em tal escola, eles vão prestar o concurso lá para o Senai. E nós fizemos Senai, eu e meu irmão, Senai para ajustador mecânico, que era metalúrgico, eu não sabia nem que era uma lima, não sabia nem que era indústria metalúrgica, e tocamos o barco lá para o Senai. E esse meu primo, ele foi um grande conselheiro para mim, falou, olha, você vai fazer Senai, depois você vai fazer ferramentaria. Para quem não sabe, ferramentaria é a pós-graduação para quem faz ajustagem mecânica, né? Você vai fazer ferramentaria e depois você vai fazer engenharia. E assim foi decidido o meu caminho. Eu acabei não fazendo engenharia, eu sou tecnólogo de processo e produção, e também eu não atuo nesta área hoje, na empresa. Bem, numa coisa, a pessoa que falou para eu não fazer a faculdade de História, ela tinha razão. Foi aquilo que eu estudei que deu condição de eu me casar com 22 anos. De eu namorar com a Sandra, de comprar fogão, comprar geladeira, de pagar aluguel, e foi deste jeito. Talvez muitos dos que estão aqui, muitos que estão assistindo, muitos que vão ver depois, vão falar, a minha história é mais ou menos assim. Mas acontece o seguinte, eu já tinha uma caminhada na igreja. E ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu não me sentia feliz no ambiente de trabalho que eu estava. Eu não me sentia preenchido. E para mim era uma luta constante, porque era entender esta dualidade. O Senhor quer que eu toque no grupo de jovens, quer que eu pregue, eu vou fazer as coisas para a igreja, mas por que lá no trabalho eu não consigo ser feliz? É lógico que tem N razões, não só uma razão talvez ligada à vocação, tem razões ligadas à nossa maturidade, à nossa história de vida para cada um. Eu estou falando disso porque talvez esse seja também um dos grandes desafios que hoje o trabalho vive. Seja exercer o trabalho na família. O pai que volta para casa de bico, emburrado, insatisfeito, depois de um dia fora de casa, e que chega em casa e às vezes não quer nem que a esposa fale com ele. E ela nem entende por quê. Ou o inverso, a esposa que trabalha fora e chega em casa infeliz, frustrada, e também não quer que o esposo toque neste assunto. E aí nós também podemos caminhar para outra situação. O esposo que está infeliz no trabalho e começa a sentir inveja porque a esposa está muito bem, muito feliz naquilo que ela faz. E aí não começa a não entender. Por que te deu 5 horas da tarde e você já não saiu do trabalho? Por que você se estendeu um pouco mais?
Por que que quando está fora de casa, você chega aqui, você só fala do teu trabalho, só sabe falar do que aconteceu no trabalho? E isso começa a ser um desafio, se nós não tratarmos isso de frente e não conseguimos entender também um contexto. Um contexto de que Deus quer também trabalhar esta área da nossa vida. Eu passei praticamente da minha vida profissional, dos meus 19 até mais ou menos meus 32 anos de idade, infeliz com o meu trabalho. Eu não tinha um mau salário, mas aquilo não me preenchia. E também a Sandra não conseguia dar as respostas que eu queria para aquilo que pudesse me preencher. Por que que eu estou falando isso? Porque talvez seja muito mais fácil falar de desafio, entender esse contexto. Eu não sei se você, homem, se você, mulher, já sentiu isso. Talvez alguns de vocês já tentaram exercer trabalho autônomo, como eu já pensei em fazer, já saíram do emprego para trabalhar em outra coisa, pensando que ia se dar bem, e não se deram. E aí isto foi um furo na água, e começou a faltar coisa em casa, começou a apertar, e começou a não se entender nada em casa, e aí você começa a exigir da tua esposa um outro tipo de compreensão que ela não está pronta para dar, ou o inverso. Mas este acaba sendo para nós um grande desafio. Um grande desafio. Houve época que na minha vida o trabalho era realmente como esse documento a gente explicar. O trabalho era uma maldição. O documento aqui fala que não é uma maldição. O trabalho é uma bênção na vida do homem. Mas para mim, como eu passava e passo ainda 9 horas do dia fora de casa, aquilo tornava-se para mim, em alguns momentos, maldição. E aquilo pode chegar para nós também a ser um contexto, um questionador para a nossa vida de fé. Porque eu posso me desviar, eu posso começar a querer buscar apenas resolver o meu problema no trabalho, quando eu perco o meu foco. E eu precisei de todo esse tempo de caminhada para entender que primeiro eu precisava buscar o reino, para que depois eu pudesse usufruir do acréscimo. E o acréscimo na minha vida era a felicidade naquilo que eu faço. E este acréscimo eu só pude começar a viver a partir do momento que eu cheguei para Jesus e falei: eu me rendo, eu desisto, eu não vou mais brigar com você. Agora eu vou fazer aquilo que você quer. Eu vou primeiro te servir, buscar o meu lugar. Não vou questionar mais se estou bem fazendo aquilo ou não. Eu vou chegar no meu trabalho, vou fazer aquilo e entender que eu tenho de abraçar aquilo que você me deu. E foi a partir desse momento que eu, sem preparar, sem nada, comecei praticamente a exercer um outro tipo de atividade dentro do mesmo emprego. Não saí do emprego. Mas a partir do momento que eu entreguei para Deus e comecei a assumir um outro papel, eu comecei a me sentir também útil aonde eu estava. E talvez essa seja a grande questão também para cada um de nós. A nossa missão não é só em casa, a nossa missão não é só na paróquia, a nossa missão não é só aqui na comunidade. A nossa missão, ela é exercida também naquele lugar aonde eu presto meu trabalho, aonde eu vendo o meu serviço, você que é empresário, você que é autônomo, aonde você exerce o teu empreendimento. A tua missão é lá também. E eu precisei me render a esse contexto.
E eu também precisei entender um outro contexto, é um outro extremo, porque há pessoas hoje na sociedade atual que estão muito felizes fazendo o trabalho que fazem. Muito realizadas. Se nós olharmos de fora, alcançando muito sucesso no olhar do mundo. Mas também ocorre uma inversão de valores. Então, aonde o trabalho teria de ser para o homem começa a viver em função do trabalho. Deus não colocou o trabalho para eu viver em função dele. Deus colocou o trabalho para ser o meio. O trabalho é o meio. Por quê? Porque o trabalho vai ficar a hora que Deus me chamar. Então, nós também temos de nos preocupar com o quê? No trabalho. Em deixar o que eu sempre falo em algumas palestras que eu dou. Legado. Rastro. Aqui também é ficar rastro. Então, nós temos de começar a viver isso. Então, é lógico, nós não podemos sair para um outro extremo. Eu convivi com pessoas que viveram situações de desemprego, situações preocupantes de vida financeira, mas começaram a achar que a razão daquela infelicidade era a igreja. Então, o foco total foi na busca do sucesso financeiro, do sucesso com o trabalho, e abdicaram de tudo que é verdade, nesse contexto de trabalho que a igreja quer para nós. Então, qual que é um alerta que a igreja nos dá? Que o trabalho se torne um ídolo na nossa vida. E isso é válido para toda a família. E há também um alerta quando o trabalho, esse contexto de trabalho, ele ocorre quando a mulher e o marido trabalham fora. Quando todo o foco passa a ser ter o financeiro para poder usufruir do resultado financeiro. Deus perde o contexto de foco. Daqui a pouco eu quero partilhar com vocês alguns trechos sobre as empresas Martã. E aí vai ficar muito claro para cada um de nós em que contexto Deus quer que nós vivamos o trabalho como família. E a gente, é lógico, não pode excluir esse trabalho achando que eu estou falando só do trabalho remunerado, ou meu trabalho fora daqui. Porque é um trabalho que é exercido dentro de casa. E que não é necessariamente um trabalho que tem de ser exercido só pela esposa. Esse é um outro alerta, é um outro ponto de atenção que a igreja nos fala. Cabe ao casal, ao marido principalmente, quando a esposa trabalha dentro de casa, exercer um papel colaborador. Essa colaboração também não é só marido e mulher, tem de ser exercida pelos filhos, quando os filhos também trabalham. Então, o que o documento... Eu vou ler um trechinho daqui. O cansaço derivado do trabalho encontra sentido e alívio quando é assumido não apenas para o enriquecimento egoísta pessoal, mas também para compartilhar os recursos de vida, de dentro e fora da família, especialmente com os mais pobres, na lógica do destino universal dos bens. Às vezes, os pais se excedem ao evitar qualquer dificuldade aos filhos. Eles não devem esquecer que a família é a primeira escola de trabalho, aonde se aprende a ser responsável por si mesmo e pelos outros, pelo ambiente comum da vida familiar, com as suas incumbências domésticas. Ensina a apreciar o cansaço e a fortalecer a vontade em vista do bem-estar comum e do bem recíproco.
Então, o que acontece? Às vezes os filhos trabalham fora. Como o pai? A mãe também trabalha em casa. E às vezes se abdica de tudo e não se ensina o filho também a colaborar lá dentro de casa. Um cuidado que eu sempre tive com os meus filhos, e é um desafio, algo que eu sempre exortava, quando eles já entraram nos seus 10, 11 anos de idade, era falar o seguinte: olha, a sua mãe não é a administradora, a caseira, a doméstica aqui dentro de casa. Todos aqui têm de ajudar a lavar a louça, a arrumar sua cama, a pôr as coisas no lugar. É perfeito isso hoje em casa? Não é perfeito. É um exercício. É um exercício de eu ver um sapato que a Sandra deixa na escada, eu não achar que ela vai pegar aquele sapato e subir. De eu ter o zelo e pegar esse sapato que é dela e levá-la para o quarto. Sem eu ter de chamá-la ou falar, ó, você tem de pôr o sapato. E este zelo tem de ser recíproco. Ah, os filhos estudam à noite, trabalham, dormem pouco. Bem-vindo ao mundo real. Sejam bem-vindos. Porque os filhos também têm de entender que se o pai está lá esperando ele, ou se o pai vai buscá-lo, às vezes no metrô, ou se a mãe prepara algo para comer, ela está lá também esperando pelo filho e pela filha. E se todos levantam no mesmo horário, as mesmas 5, 6 horas, 6 horas e meia de sono foram compartilhadas por todos. E o que essa meditação, esse documento, ele fala, é justamente isso, é baseado no documento da igreja sobre o trabalho, que o cansaço ele tem de ser valorizado, não amaldiçoado. Eu tenho de dar esse valor devido ao cansaço. Não é um cansaço proveniente da balada, não é um cansaço proveniente de algo mundano, é um cansaço proveniente da santidade. Porque eu fui trabalhar, fui exercer honestamente aquilo que Deus me chama. E este exercer honestamente, eu volto novamente no ponto que eu comecei, a felicidade e a alegria de fazer aquilo para onde eu exerço a minha atividade profissional, pela qual eu sou pago. Em todo momento eu me perguntar, eu estou respondendo da maneira que Deus quer ao meu salário? Teve algumas vezes que eu chegava em casa, eu falava para a Sandra assim, eu tenho vergonha de receber meu salário nesse mês. Porque às vezes, literalmente, a insatisfação, a infelicidade era tão grande naquilo que eu fazia, e empresas grandes, muitas vezes não tem um zelo. Você tem um ditado que fala o seguinte, né? Que é o dono do pasto, o olho do dono do boi, que engorda o boi no pasto. Empresas grandes, elas não têm isso. Porque muitas vezes você não sabe, quando você tem um corpo de acionista, quem que está cuidando do boi. Então, às vezes, o dia passava como uma sentença. E este é um dos recados que eu quero trazer hoje. Ninguém aqui é sentenciado a cumprir pena no trabalho, é sentenciado a levantar cedo e ir lá fazer seu trabalho forçado. Talvez hoje, quando Jesus estiver aqui, se alguém vive esse sentimento hoje, é a hora de colocar diante de Jesus, falar, Jesus, eu quero primeiro mudar em mim, para depois você fazer. Eu começar a entender que eu preciso trazer, nesse contexto, neste colo de Jesus eucarístico, o meu trabalho. É saber que aquele meu salário do qual também separo e devolvo o meu dízimo, ou não devolvo, ou luto para devolver. Antes de tudo, ele tem de ser um salário abençoado, e eu tenho de ter uma oração de gratidão.
Porque aquilo que eu recebi no final do mês foi fruto do meu cansaço, foi fruto do meu exercício de amar, porque às vezes eu também tive exercícios de amar e de perdoar no meu trabalho, foram frutos porque às vezes eu precisei ficar um pouco até mais tarde, ou ter de chegar um pouco mais cedo, ou às vezes viver uma humilhação, não interessa, mas foram frutos porque eu também me submeti àquilo. Então eu não posso separar os mundos e achar que a minha vida de conversão em Jesus, eu a vivo de uma maneira aqui no grupo de oração, ou na comunidade, ou na paróquia, ou na minha casa, mas quando eu piso dentro daquele terreno que não é meu, quando eu passo aquele meu crachá, quando eu assino o meu livro de ponto, que eu estou num mundo diferente, e agora eu vou me travestir de empregado, e vou lá cumprir minha pena, e porque Deus quer assim, e eu não vejo a hora de me aposentar e de sair deste inferno. Mas quantas vezes aí isto não cai no nosso coração? Ou às vezes o contexto mesmo de quem trabalha por conta. De às vezes gastar sapato, né, Fernando? Gastar sola de sapato, sofrer humilhação, né? Fechar em portas, pessoas mal educadas, pessoas bem educadas, ou às vezes tentando empreendimento e não vê o retorno, e eu não vejo o fruto, e eu trabalhei 12 horas hoje, não vejo isso, e estou angustiado, e não sei onde vai dar. E aí eu quero deixar uma dica também para a gente mergulhar nisto. Às vezes até no meio secular, o Senhor nos dá sinais do que Ele quer para cada um de nós no trabalho. Ontem eu compartilhei no Facebook um link. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, mas quem tiver meu usuário. Um depoimento breve de acho que 8, 9 minutos de uma senhorinha, que deve ser mais de 70 anos de idade, é uma professora chamada Dozinda Kummer, que vale a pena nós vermos. E ela falou do contexto dela de professora, mas você pode ser engenheiro, você pode ser administrador, você pode ser soldador, ajustador, não interessa. Mas você precisa exercer aquilo com alegria. E oferecer aquilo da mesma maneira que aquela professora falou do trabalho dela. E vocês lembram que ela começou falando o seguinte: eu não vou me derreter aqui, me ater aqui, em falar das dificuldades de dar aula, em falar dos alunos, da educação, não. Eu vou falar do que é bom. E talvez você possa até pensar, o Mauro está falando que o trabalho é uma bênção, é uma alegria, porque hoje ele tem um salário razoavelmente bom, porque ele trabalha naquilo que ele gosta. Não. Eu acho que a gente tem que começar a olhar de dois lados. Hoje eu vi algo muito legal sobre isso. É você ver um copo de leite pela metade. E eu estou com sede. Eu posso reclamar e murmurar porque eu tenho metade do copo vazia e não deixar um copo cheio para mim, ou eu posso agradecer porque eu ainda tenho metade de um copo de leite para tomar. Às vezes, o nosso salário, o teu salário está baixo, não está suficiente. Talvez a outra metade do copo é olhar que tem aquele que está desempregado, recebendo o salário de desemprego. E é algo que a gente já partilhou aqui até sobre providência. Se eu não sou fiel no pouco, não vou conseguir ser fiel no muito. Minha avó ficou viúva com 32, 33 anos de idade, costureira. Minha avó hoje tem 91 anos, está com mal de Alzheimer, e há 2 semanas atrás, parou lá na minha rua uma pessoa de cabelo branco, perguntou para a Sandra assim: aqui que mora o Mauro, neto da dona Cizira? E a dona Cizira, como está? Está bem ainda. A dona Cizira trabalhou muito para o meu pai, porque a minha avó, para complementar a renda dela, a rotina diária, eu morava na mesma rua na casa da minha tia, minha avó na rua na casa de baixo.
Minha tia acabava a novela, acabávamos de jantar, minha tia me pegava, nós íamos para a casa da minha avó, havia um saco grande de pétala, de rosa, de flor artificial, e minha avó ficava dobrando aquelas pétalas, porque ela fazia bico para vender para esse senhor, que ele vendia flores em Aparecida do Norte. Então ela complementava com aquilo. Ou então chegava à noite, era a máquina de costura da minha avó comendo, pano. Mas eu chegava na casa da minha avó, sempre tinha uma chaleira com chá, um pedaço de bolo, sempre tinha algo para partilhar. E minha avó não reclamava o que vinha, pouco. Minha avó olhava aquele que não tinha, e ela repartia com aquele que não tinha. Então, eu quero trazendo essas partilhas, porque eu acho que elas enriquecem para que nós possamos entender que este desafio, que é o trabalho para as nossas famílias, é eu começar a partir de hoje a entender que eu tenho a bênção do trabalho na minha vida, e não a maldição do trabalho, e não só os problemas do trabalho. Tem dias que eu chego para a Sandra, mesmo hoje, e falo para ela, falei, é injusto no trabalho eu saber que eu tenho de amar, porque o outro não sabe. É injusto isso, é uma luta injusta, falei, porque eu sei que eu tenho de perdoar, eu tenho de amar, eu tenho uma equipe comigo. E eu não posso ficar falando para a equipe que trabalha comigo que eu rezo por cada um deles todo dia. E mesmo para o meu chefe, eu não vou ficar falando para ele que eu rezo por ele, mas eu preciso rezar por eles. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que ilumine as decisões do meu chefe, que é pressionado, que é diretor, e que às vezes não conta com o sacrário. Eu conto com o sacrário e com Jesus Eucarístico. Mas às vezes eu chego para a Sandra e falo, olha, por que eu tenho de amar? Por quê? E aí, uma breve partilha nisso. A partir do momento que eu comecei a falar para Jesus, olha, você quer que eu seja desenhista, você desenhista, vai ser assim, e toco o barco, e eu vou fazer aquilo que você quer para você. Primeiro, o reino, depois o acréscimo. Quando eu comecei a mudar a atividade, eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas eu comecei, a partir do momento que a gente cria intimidade com Deus, eu comecei a falar assim para Jesus, Jesus, olha, tá bom aqui isso que eu estou fazendo, mas eu queria fazer mais, e eu me sinto limitado com isso. Olha, se eu conseguisse ter uma equipe, eu conseguisse ter um departamento que eu pudesse me dedicar a este tipo de atividade, será que não seria melhor? E um dia, eu tive uma conversa com o meu chefe, não sobre isso. Simplesmente sobre uma questão de função, descrição de cargo. E depois de um processo de 2 anos, a área de recursos da empresa chegou para mim e falou, olha, nós estamos montando agora um novo departamento na empresa, com esse tipo de estrutura, e com o tipo de estrutura que eu tinha pedido para Deus. Com o tipo de atividade que eu tinha pedido para Deus. Ao mesmo tempo, durante esses 2 anos, quando as minhas conversas com recursos humanos, teve momento que eu tive de me posicionar e falar assim, olha, eu não sou uma pessoa de ficar todos os dias, 12 horas por dia na empresa. Porque a minha prioridade é a minha família e os meus filhos. E quando eu falei isso com um tremendo frio na barriga, porque eu falei, poxa, e se eu pôr tudo a perder? Mas eu sentia que eu precisava ser fiel a uma verdade que Deus pedia para mim. E saber que eu precisava renunciar a uma vaidade. Se não fosse para Deus,
Hoje, estou numa posição de gestão. Amanhã não sei. Então, isso é uma bênção, a gente saber que nada é nosso. Nada é nosso aqui, o carro não é meu, a casa não é minha, e o meu emprego não é meu, porque amanhã a empresa pode falar, olha, não precisamos mais disso, não precisamos mais do teu serviço, foi tudo muito bom, muito obrigado, e notebook não é seu, mesa não é sua, cadeira não é sua, você não leva nada. Por isso que o trabalho tem de ser colocado como meio. Porque também se eu coloco ele como meu único fim, objetivo, estou feliz, o meu trabalho, o meu emprego, a minha empresa, o dia que tira isto, quem que eu coloco no lugar? E o dia que eu me aposentar? Eu sou uma pessoa que eu não penso em aposentadoria. Eu sempre coloco para Deus um plano até tal idade, eu peço para Ele saúde para estar produtivo. Porque eu não sei até onde Ele vai me levar. Então eu peço, Senhor, eu quero estar produtivo. Mas e se eu tiver de parar antes? E se você tiver de parar antes? O que você vai fazer? Dar milho por pombo? Em que contexto você quer o trabalho na tua vida? E aí, quando eu comecei a ler sobre Louis Elia Martin, eu não sei se vocês sabem, Louis Martin era relojoeiro, ele tinha uma joalheria também, e Zélia ela tinha uma pequena empresa onde ela fazia os bordados de Alençon, né? E o que eu achei interessante é o seguinte, uma hora, a empresa dela começou a ter mais atividade. O que Louis fez? Largou as atividades dele e foi ajudar a Zélia. Gente, no mundo hoje corporativo, o que nós mais vemos, às vezes são separações, porque cada um tem a sua carreira e ninguém está disposto a abdicar a sua carreira. Porque a carreira é o fim. E Jesus não é o centro. Isso não quer dizer que a mulher hoje possa ter a sua carreira e que o homem possa ter a sua carreira. Mas haverá um momento que alguém vai ter de abdicar. Alguns de vocês já viram a Sandra falando, quando a Laís nasceu, que nós tivemos de decidir. E ela escolheu parar de dar aula meio período e de abrir mão de uma quantia substancial da nossa renda mensal. Porque ela achou que era a melhor decisão para estar perto da Laís. E porque o trabalho dela permitia isso, ela dá aula. Tivemos de abdicar. Então, o primeiro ponto é a renúncia. Este é o grande desafio. Muitos de nós, às vezes, em aconselhamento ou em partilhas, nós vamos dar de frente com esses desafios. Com casais querendo se separar, porque um não respeita a carreira do outro. Porque o outro vai achar que ela não entende o que o emprego me pede. Ele não entende o que a carreira me pede. Estou construindo para o futuro. Não. Às vezes eu estou destruindo para o futuro. Não estou construindo nada. É lógico que hoje há vários empresários, há vários executivos que tentam trazer um novo olhar sobre isso. Hoje, há economistas já analisando que este modelo de economia que o mundo propõe, talvez não seja o melhor modelo. O modelo de economia que só propõe o consumo. Construo mais, inovo mais, gero mais emprego para eu ter mais gente para comprar, para gerar mais riqueza, para demandar mais emprego, para comprar mais. E Deus, aonde fica? Deus está saindo do lugar disto. Agora, para cada um de nós que estamos aqui, para você que está assistindo, qual o lugar que o trabalho ocupa na tua vida?
Qual o lugar da tua carreira? Ou talvez ainda você esteja parado, não dando certo em nenhum emprego, achando que Deus te predestinou a isso. Não. Deus quer você feliz e realizado no teu trabalho. Só que você tem de entender que isto não exime a cruz. Eu vivi a cruz, a frustração, a angústia, o sentimento de derrota e não entender o que Deus queria. Hoje, eu vivo a cruz, eu vivo a angústia. Só que hoje há um contexto e uma finalidade para isso. Porque hoje eu sei que o dia que eu não estiver no meu emprego, eu preciso deixar um rastro de ética. Então a luta é constante. Esses dias alguém olhou no meu Facebook lá, que eu escrevi assim, falei o que não devia. Às vezes eu falo de alguém no trabalho, para quem não devia, na hora que não devia. Murmuro na hora que não devia. Eu não posso achar que isso faz parte. Isso não faz parte do trabalho, isso não faz parte da vida familiar, isso não faz parte da vida comunitária. Falar mal do chefe, falar mal do colega, não faz parte. Eu preciso renunciar constantemente a isto. Porque a língua, como diz São Tiago, é o leme do navio. O navio é tão grande. Vocês veem aí o Titanic, fez 100 anos do naufrágio, semana passada. Um navio imenso e um leme pequenininho não conseguiu evitar um estrago daquele. Não foi. Eu vou ler um trechinho. Zélia, ela reclamava muito do cansaço que se impunha no trabalho. Porque fazer as rendas e a lençol era muito sazonal. Havia momentos que tinha pico de pedido em Paris, depois caía. E aí ela contratava gente, ensinava, as meninas ficavam boas. Quando ficavam boas, diminuía o trabalho, ela tinha de oferecer as meninas para outras pessoas. E começava tudo de novo. E isso incomodava ela, cansava ela, ela trabalhava demais. Aí ele falava assim, Deus não condena o repouso e a distração, mas o caminho de oblação, de sacrifício de Zélia não é esse? Deus sabe que Zélia quer ser santa, e é justamente este o caminho de santificação que ele propõe, deste cansaço, dessas angústias de ficar se dividindo. É muito impressionante ler as suas cartas em ordem cronológica. Zélia se doa constantemente, seja na sua família, seja ao seu trabalho, seja aos pobres. Não é raro vê-la de pé no meio da noite para cuidar de uma criança doente, para terminar uma encomenda urgente. Ela confessa estar sempre muito cansada. A sua atividade quer ser uma resposta aos apelos constantes de uns e de outros. Amar é dar tudo e dar-se por inteiro, escreverá sua filha. E é assim que Zélia ama seu marido, suas filhas, seus clientes, todos aqueles que batem à sua porta, suas funcionárias. É evidente que ela sofre por estar o tempo todo atarefada e não esconde isso. Porém, não se queixa de nada, tendo a sensação de não fazer mais nada do que a sua obrigação, como servo inútil do Evangelho. Tenho de amar meu chefe, tenho de amar as pessoas de minha equipe, mesmo porque quem é gestor, quem é chefe, quem é gerente, quem é coordenador, resista à tentação de pensar que você vai ter pessoas trabalhando com você, todas que pensam igualzinho você. Uma equipe de clone não existe. Jean Vanier fala da vida comunitária, que nós não escolhemos as pessoas para viver conosco em comunidade. É Deus que as coloca perto de nós. Assim também não escolhemos as pessoas
para conviver conosco no nosso trabalho. Deus as coloca perto de nós. E Deus tem uma razão para colocar essas pessoas perto de você. Seja seu chefe, seja a pessoa que responde para você, seja aquele teu cliente mal educado, todos eles. Era isto que Zélia vivia, amar. Um dia eu rezei por humildade. Maldita a hora que falei disso, que eu pedi ao Senhor, Senhor, me faz humilde. Eu não ouvia mais um elogio. Um. Ao contrário. Aí não vi, isso aqui não ficou bom. Não é este o caminho de santificação? De ser o servo inútil? No teu trabalho também, no meu trabalho também. Eu sou servo inútil. Mas eu tenho um propósito lá. Você tem um propósito lá. Se hoje, Jesus Eucarístico daqui a pouco está aqui. Se hoje você não é plenamente feliz porque fala, Senhor, eu não me sinto plenamente satisfeito com isto, apresenta isso diante de Jesus. Mas não apresente isso diante de Jesus pedindo o que você quer. Viva a experiência que eu fui obrigado a viver. Apresente isso diante de Jesus, aceitando aquilo que Jesus te dá hoje como trabalho. E falar, Senhor, hoje a minha providência provém disso. Você sabe que isso às vezes dói. Mas eu me coloco à disposição, Jesus, para os caminhos que você oferece. Para isso, meu irmão, minha irmã, você precisa viver como nós falamos constantemente aqui, para os nossos consagrados, para os nossos vocacionados, aberto à formação. Se você acha que no teu trabalho, seja você empresário, seja você empregado, se você acha que no teu trabalho, na tua idade, você não tem mais nada a aprender, então realmente, abrace a tua cruz, ou melhor, pegue o seu caixão e se enterra. Porque a formação, ela só acaba com a morte. Isto vale na vida profissional, na vida espiritual, na vida pessoal. Somos constantemente formados. Parta para outra. Peça ao Espírito Santo, e isto é algo belo que esse documento coloca aqui, que Deus deu ao homem a genialidade, a criatividade, todos os dons, Ele soprou isso sobre o homem, para que ele possa contribuir com a criação. Se o mundo está sendo poluído, se há recursos mal aproveitados, o Senhor dá ao homem a genialidade, a criatividade, para restaurar isso que o homem mesmo destruiu, que era para ele cuidar. Se você quer ser empreendedor, fala, já inventaram tudo, não inventaram tudo. Abra-se essa criatividade. Mas primeiro, naquilo que você está exercendo hoje, olhe o copo cheio, a metade do copo que está cheia. E não vamos olhar hoje a metade do copo que está vazia. Nós temos meio copo cheio para louvar a Deus. Hoje, daqui a pouco, este copo cheio vai estar aqui. Quando eu entrei na capela, a Sandra falou para mim, para eu me deixar irrigar, que o Espírito Santo me irrigasse. E nós realmente precisamos tomar posse disso. Que nós possamos deixar que o Espírito Santo nos irrigue. Para que nós possamos valorizar os dons que o Senhor nos dotou para o nosso labor. Que nós possamos, diante de Jesus, nos remeter àquela cena do filme da Paixão de Cristo, quando Jesus está montando uma mesa, e lá Jesus já era inovador, porque ele montou uma mesa para dar a altura de uma cadeira, e naquela época não havia cadeira. Vocês se lembram dessa cena? Jesus se lembra dele com Maria, Jesus trabalhando lá. Maria chega com um jarro d'água e Jesus está lá montando uma mesa.
E Jesus mostra, ela fala, está muito alta essa mesa, Maria fala para Jesus no filme. Ele fala, não, mas as pessoas, nós vamos fazer algo aqui, elas vão sentar, e as pessoas vão comer mais alto aqui. Peça ao Espírito Santo essa criatividade. Não despreze, se você exerce trabalho manual, não despreze os dons que Deus te deu com a mão. Aliás, hoje, no Brasil, o que mais falta é gente que saiba exercer trabalho manual. Faltam bons pedreiros, bons pintores, bons azulejistas, bons marceneiros. Mão. Pessoas que com suor, e aí, antes de Jesus, enquanto Jesus está sendo preparado, quero falar para vocês do Aldenísio, que eu acho que já comentei com vocês. O Aldenísio, ele arrumou o telhado aqui da casa-mãe, uma época. Mas o Aldenísio já trabalhou para a gente, trabalha para muitos amigos nossos, e ele tem uma característica. O Aldenísio é pedreiro. E quando eu conheci o Aldenísio, ele não tinha concluído o ensino fundamental. Pedreiro de mão cheia, pessoa honesta, limpíssima para trabalhar. E o Aldenísio hoje, sendo pedreiro, faz faculdade de engenharia civil à noite. O primo do Aldenísio trabalhou para mim em casa, pintou minha casa. E quando eu conheci o primo dele, porque o Aldenísio não conseguia agenda para trabalhar conosco, eu falei para a Sandra, eis um exemplo de um formador e de um formando, porque a maneira do primo trabalhar é idêntica daquele que ensinou. Então que possamos colocar hoje diante de Jesus tudo isto, a vida de Luí, de Zélia Martin, a vida do Aldenísio, o exemplo do Aldenísio. Eu não sei quem está na internet, não sei a situação de cada um, tem pessoas que eu não conheço aqui, mas talvez você já viveu angústia por fazer algo no qual você se sente infeliz. E talvez hoje você não consegue separar, você olha, não tem solução para mim isto. Ou talvez mesmo você esteja revendo a tua vida, olhando a tua vida profissional, olhando o contexto de trabalho, preocupado com o futuro profissional dos teus filhos. Meu querido, minha querida, futuro profissional dos teus filhos, dos meus filhos, o meu futuro profissional passa primeiro por este profissional aqui, agora no Ostensório, que antes de morrer na cruz e ressuscitar, foi carpinteiro, que teve um pai aqui na terra, que também foi carpinteiro. E é hoje nessa proposta que a gente apresenta isso diante de Jesus. Senhor, eu quero levar você para o meu trabalho. Eu quero levar essa missão, Jesus. E eu quero colocar o meu trabalho, Jesus, no devido lugar. Muitas vezes, Jesus, eu me divido entre buscar o meu salário mais alto e ficar mais horas na empresa, entre ser um pouco mais incisivo na política dentro da empresa, Senhor, e me divido, Jesus, entre viver a questão de ser servo inútil, de saber que tudo isso você cuida também, Jesus. Quero colocar diante de você agora, Senhor, esses meus irmãos que estão aqui diante de Ti, esses meus irmãos e irmãs que estão na internet, Jesus, e pedir, Senhor, que eles possam viver a graça que você deu para eu viver e poder testemunhar, de viver ao mesmo tempo, Senhor Jesus, um grande calvário na minha vida profissional, e de viver isto que eu vivo hoje, Senhor, aonde a cruz está presente,
mas aonde a alegria, Senhor Jesus, de saber que você está comigo também é uma constante e uma companheira, Senhor. Te peço, Jesus, que hoje, nesta noite, em todo esse caminho de meditação dessa catequese, Senhor, você possa fazer jorrar e irrigar, como a Sandra falava hoje, Senhor, as famílias, as casas de todos que estão aqui, Senhor, com uma profunda restauração na vida profissional, na relação trabalhista, Senhor. Se eu, Jesus, às vezes no trabalho não sou testemunho, se às vezes não sou fiel naquilo, Senhor, para o meu patrão, para aquele que me emprega, se às vezes como empresário também, Jesus, não sou fiel com o meu cliente, não sou fiel com os meus impostos, Senhor, se às vezes não sou fiel, Senhor Jesus, com honestidade, restaura hoje, Senhor. Se às vezes, Jesus, no meu trabalho não sou ético, com as pessoas que você sabe que eu tenho dificuldade de conviver, aquelas pessoas que às vezes eu desejo, Senhor Jesus, já desejei que fossem demitidas, que se aposentassem, que fossem para casa. Quantas pessoas resistentes, Senhor Jesus, eu já quis mandar embora, Senhor. E eu apresento aqui diante de você hoje, Jesus. Aqui hoje, Senhor amado, há um terreno com um monte de girassol, Senhor. E às vezes, Jesus, esses girassóis não estão olhando para você. Estão olhando para o lado, para o salário, para a carreira. As coisas estão na devida dimensão, Senhor. Nos dá a graça, Senhor Jesus, de virarmos para este sol que é você, Jesus. Aqui do teu lado, Senhor. Quero colocar inclusive, Jesus, todas as vezes que o consumo para mim é uma tentação, Senhor. Todas as vezes que eu tenho vontade de ter, que eu tenho vontade de trabalhar porque eu quero consumir mais, Senhor, que eu quero ter mais. E todas as vezes, Senhor, que eu pequei pela inveja, Senhor, porque eu não conseguia ser feliz com aquilo que você me dava, e eu me tornava infeliz por aquilo que eu não tinha, e olhava o meu próximo, Senhor, o meu colega, e eu não conseguia entender, Jesus. Quantos desvios, Senhor, eu já fiz. E eu te louvo, porque ao falar dos meus desvios, Senhor, eu posso te pedir, Jesus, não deixe que os meus irmãos se desviem, Senhor. E não permita que eu me desvie. Não permita que os meus filhos se desviem, Senhor, de Ti. Ao mesmo tempo, Jesus, permita que eu possa viver aquilo que Zélia viveu. Que Zélia e que Luiz Martin viveram, Senhor. Eles que tinham essa frase, Senhor Jesus, da imitação de Cristo, como um rema para eles. Ter e a abundância os bens passageiros. Não está aí a felicidade do homem. A mediocridade lhe basta. Precisamos viver com o suficiente, Jesus. Assim como Luiz e Elia Martin. Tira de nós a tentação do acúmulo, Senhor. A tentação de acumular, Senhor. Mas que possamos usufruir os presentes que você nos dá, Senhor. E agora diante de Ti, Jesus, que também possamos viver aquilo que Santo Inácio de Loyola, Senhor, falava. Para a nossa carreira, para a nossa vida profissional, Senhor. Pedir, sabendo que tudo depende de Ti.
mas agir como se tudo dependesse de nós, Senhor. Ou seja, Jesus, que possamos, iluminados pelo Teu Espírito Santo, fazer a nossa parte, Jesus. Sermos honestos, fiéis ao nosso empregador, fiéis ao nosso cliente, sermos dignos, Senhor. Luiz e Elia Martã não atrasavam um dia sequer o salário de seus empregados. Um dia. Era o zelo. Emprestavam dinheiro e não cobravam juros. Muitas vezes tomavam prejuízo com as dívidas, porque tinham bens, acumularam uma fortuna, e muitas vezes tiravam do banco para partilhar com aqueles que passavam dificuldade. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a gente é obrigado, Senhor amado, a gente é forçado a viver em duas realidades. Esta aqui, espiritual, Jesus, sobrenatural, crendo que você está aqui, Jesus, que você permeia todas as áreas da nossa vida, Senhor, e ao mesmo tempo, Senhor amado, este confronto neste mundo tão material, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, colocar no devido lugar. Me ajuda a começar por mim, Jesus, a pôr o meu carro no devido lugar, a minha casa, as férias na praia que você me dá, Senhor, tudo no devido contexto, Senhor. E o Rony Peterson está acompanhando conosco pela internet, reza pelo seu emprego, por toda a situação profissional que ele está vivendo. Ele pede humildemente que seja feita a vontade do Senhor nessa área da vida dele. Nós queremos entregar a todos que estão pela internet também. Amém, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Apresentamos a necessidade do Rony, Senhor Jesus. E eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque hoje você quebra a cadeia, Senhor, que você solta a amarra, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor amado, pelo meu salário, pelo salário de cada um aqui, Senhor, pelo prolabore de cada um, Senhor Jesus. Senhor, aqui estamos para te louvar. Senhor, aqui estamos para te adorar. Unidos num só coração, nos rendemos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Vem, cura-nos, Senhor, vem, liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder neste lugar. Majestoso é, Senhor, soberano é, Senhor. Misericórdia infinita em ti está. Vem, cura-nos, Senhor. Vem, liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder neste lugar. Majestoso é, Senhor, soberano é, Senhor. Misericórdia infinita em ti está. Misericórdia
misericórdia infinita em ti está. Misericórdia infinita em ti está. E ela bareleira oh la barriera, la barriera, la barriera, la. Lelelelele, la barriera, la barriera, la. Yerele, la la. Oh la barriera, la barriera, la barriera. Oh ya la barriera, la. Eu convido cada um de vocês a dirigir a tua oração pessoal com as tuas palavras para Jesus Eucarístico, para você, Rony, para quem mais estiver assistindo. Não tenha medo também de reclamar para Jesus. Muitas vezes eu me confrontei nessa situação e falei: Jesus, eu não entendo o que você quer. Eu estou no meu limite, Jesus. Mas mesmo assim, Jesus, eu abaixo a minha orelha, eu amanso o meu casco, Senhor, e me submeto, porque eu quero ser ovelha. Então, meu irmão, minha irmã, apresenta isso para Jesus. Só fala que não entende, mas ao mesmo tempo entregue. Senhor, eu não entendo, eu creio, mas aumenta a minha fé, Jesus. Eu creio, Jesus, você sabe disso. E você sabe ultimamente como eu tenho murmurado, Senhor. Obrigado, Jesus, você mostrar isso para mim. Quantas vezes a minha língua, Senhor amado, é razão de queda para mim, Senhor. Às vezes a minha falta de misericórdia, Senhor, com os meus colegas. As tuas dificuldades na tua empresa, aquele cliente que está demorando para te pagar, às vezes aquele imposto que você não lançou e você sabe que você devia lançar. O Senhor nos fala: não podemos servir a dois senhores, é apenas um. E eu quero louvar a Ti, Jesus, pela lembrança que você me coloca agora do zelo de Luiz Elia Martin pelo domingo. Quando até o próprio confessor de Luiz Martin falava com ele porque não entendia porque eles não trabalhavam aos domingos. E mesmo trabalhando aos domingos, no movimento que tinha a rua deles, eles acumularam riqueza. E Zélia falava que achava que toda a bênção derivada para o trabalho do marido vinha da fidelidade dele, do zelo dele, guardando o domingo. Domingo é o dia do Senhor. Às vezes, em algumas realidades hoje, no século 21, isso não seja possível. Mas o Senhor nos pergunta hoje: a quem quereis servir? Talvez hoje, para encerrarmos essa retirada de Jesus, é primeiro declararmos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem nós queremos servir? Isso é difícil. É uma tentação constante que eu vivo, Jesus. A quem, Jesus? Então que possamos declarar: Jesus já vai ser retirado, mas que possamos falar: Senhor, eu e minha casa te serviremos.
E que o Senhor, Ele possa hoje nos revestir do sentimento de entrega profundo, de uma valorização do nosso trabalho, do nosso salário, dos nossos dons. Às vezes você está se olhando, eu já não tenho dom nenhum, faço mal o que faço, não sei fazer nada. Não, você tem dons. E o Senhor deu esses dons para você cultivar e fazer frutificar este jardim do Éden, que é este mundo pelo qual passamos hoje. E que nós não sabemos se estaremos nesse jardim amanhã. Peça ao Senhor que Ele dê ao teu coração, à tua alma, ao teu espírito um desejo profundo de aprender, sempre. Não nascemos prontos. Um dia eu compartilhava um texto desse. Não nascemos prontos. Senhor, eu preciso aprender todo dia, Jesus. Todo dia preciso aprender a amar, a perdoar, preciso ser melhor naquilo que eu faço, Senhor. Mas não para acumular, mas para servir. Este é o fim. Não para acumular, mas que possamos colaborar com a criação. Servir melhor. Levar a ética. Levar a verdade evangélica naquele ambiente de trabalho que às vezes você acha que ninguém quer saber de Deus. Mas você não precisa falar de Jesus. Viva Jesus. Não fale dele. Viva Jesus. Glórias a ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela restauração que você faz na minha vida profissional, Senhor. Na minha relação com o trabalho. Na vida profissional dos meus irmãos, Senhor. Te louvo e te bendigo principalmente, Senhor, pela vida profissional do Rony, Senhor Jesus. Por tudo que você está fazendo hoje, pela cura, Senhor, que você está operando, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus não quer nos condenar. Quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. E pergunta hoje então A quem você quer servir? a Jesus. A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Desculpem, falei muito, sei, atrasei. Mas eu só quero deixar uma frase, essa frase de São Felipe aqui, de Santo Inácio de Loyola, que eu acho que ela fala muito para nós. A maneira como a gente tem de pedir as coisas para Deus. Ou seja, é como eu brinco com os jovens muitas vezes, né? A gente pede para Deus, mas a gente tem de mover o traseiro do lugar. Pedir sabendo que tudo depende de Deus. Então, as coisas que eu pedi para Deus, eu precisei toda hora relembrar isto, que eu dependo da vontade dEle, mas eu tenho de agir como se tudo dependesse de nós, ou seja, eu tenho a minha dedicação, eu tenho de fazer a minha parte,
eu tenho de buscar o estudo, a formação, sem desprezar nenhuma oportunidade, acreditando naquilo que Deus me deu, porque todos nós passamos na mesma fila de dom, quando o Senhor nos plasmou no ventre de nossa mãe. Amém? Amém para vocês que estão na internet. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima.